Olá, eu sou a Carmen Lúcia, eu sou estudante do curso de licenciatura em Pedagogia, ofertado pela Uninter. Eu estou aqui no Polo de Matinhos, no litoral do Paraná. Estou apresentando aqui para vocês a forma do estágio supervisionado online. O que acontece e por que está sendo dessa forma? Em virtude da pandemia mundial que está ocorrendo durante esse ano, nós estudantes que estaríamos executando os estágios na forma tradicional, fomos impossibilitados, porque as escolas, as academias, os demais estabelecimentos estão fechados, certo? Então o que acontece? A Uninter, pensando no bem-estar, no comprometimento, né, com os estudos dos seus alunos, ela proporcionou para a gente essa forma de estágio online. Como é que ela é feita, né? Você vai fazer um planejamento de aula, nós devemos estar gravando aqui através, né, do YouTube e postando nas nossas redes sociais, né, pedindo que as pessoas assistam, né, repercutindo aí para as demais pessoas, né, para os participantes. Depois disso, a gente estaria executando o relatório final e postando tudo, né, na nossa plataforma digital. Esse estágio refere-se, como está elencado ali na descrição, ao ensino fundamental. Eu pensei nas crianças, né, dos anos iniciais, do 5º ano, estaria trabalhando, né, ciências com eles, e o tema que eu pensei foi em bons hábitos alimentares. Essa preocupação também ocorreu porque as crianças estão em casa, né, acompanhando as aulas online, elas não estão desfrutando da alimentação ofertada na rede de ensino. No caso aqui do município, essa alimentação fornecida, ela é muito bem pensada, né? São alimentos de qualidade, de ótima procedência e o cardápio muito bem feito, né? Balanceado, elaborado por uma nutricionista, né? Que seria o profissional que está habilitado a estar montando esse cardápio, pensando, né, nas calorias que essa criança vai estar gastando durante o dia, né? Tudo muito bem pensado, um cardápio muito bem diversificado. Então, o que eu pensei, em casa, será que hoje, na realidade que nós estamos vivendo, essa criança vai poder estar se alimentando de uma forma adequada? Será que a sua mãe, a avó ou o cuidador vai ter condições, devido à crise também financeira que nós estamos passando, essa pessoa terá condições financeiras de estar fornecendo uma alimentação balanceada para a criança? E, além disso, essa pessoa também está preparada, né? Ela tem o conhecimento do que é uma dieta saudável para estar passando para a criança? Ou simplesmente entrega um alimento de fast food, um alimento como, por exemplo, esse macarrão instantâneo aí que todo mundo conhece, que, né, na nossa prática escolar, numa conversa com as crianças, eles sempre comentam, né, que almoçaram aquele macarrãozinho, né, ou jantaram aquele macarrão. Então, muito usado pelas mães, de repente pela pressa, né, ela chega em casa cansada, então o alimento mais fácil de fazer é aquele. Né, muito pobre em nutrientes, né, rico em sódios, em coisa aí que só vai estar fazendo mal para a criança. Então, a minha preocupação foi, o meu pensamento foi de estar conscientizando a criança, né, dessa alimentação e estar também participando da elaboração desse alimento e, como criança, né, tendo a ideia, o pensamento crítico, né, de estar também, nossa, isso é uma alimentação bacana, para mim não é bom, porque está questionando, né? Os objetivos, então, dessa aula, né? Que essa criança adquirisse a ideia, o pensamento dos benefícios da alimentação saudável para o organismo, que ela reconhecesse também o efeito nocivo dos alimentos industrializados e que ela tivesse também a consciência de estar adotando hábitos saudáveis, né?
em casa, reconhecendo as vantagens desses hábitos, né? Então, na aula, como que eu pensei estar fazendo isso? Bastante difícil para a gente estar aqui falando sobre essa aula, né? O interessante seria estar ministrando essa aula com as crianças, né? Porque as crianças interagem conosco, então eles fazem perguntas, né? Eles contam, né? Nessa roda de conversa, eles contam a experiência vivida por eles estariam falando os horários, os alimentos que fazem parte, né? Do cardápio deles em casa, né? A gente poderia estar ali indo até o refeitório da escola, mostrando como é guardado os alimentos, né? O valor calórico que vem nas embalagens. Na prática, é bem interessante, né? Porque a criança vê, o visual é muito importante para eles. Mas aqui vamos pensar nessa aula online, né? Como que a gente poderia estar passando para eles. É claro que aproveitando esse momento, né, de pandemia, falar para eles da importância da alimentação saudável, porque vai manter o corpo, o organismo resistente, com alta imunidade, né? E um organismo forte, bem alimentado, ele vai estar combatendo as doenças oportunistas. No caso, por exemplo, aí do Covid, né? As pessoas que têm comorbidades, já doenças pré-existentes, foi muito mais difícil para elas estar combatendo o vírus, né? Já uma pessoa saudável, com organismo forte, ela tem muito mais resistência a essas doenças, né? E tá falando para criança também que doenças como a obesidade infantil está surgindo muito no país, né? Cada dia cresce mais. E a longo prazo, né? A hipertensão arterial. Veja que hoje 1 em cada 4 pessoas do nosso país adquirem, durante o decorrer da vida, hipertensão arterial. Claro, tem fatos genéticos também, hereditários, mas o consumo exagerado de sódio contribui muito para isso, né? A falta de exercícios e tudo mais. Então, a má alimentação também tem o seu papel negativo nesse processo. Como eu disse, a criança na escola recebe uma alimentação saudável, balanceada. É importante que nesse momento também as crianças estão distantes, né, da escola. Então, eu, em sala de aula, estaria apresentando para eles aqui a nossa conhecida pirâmide alimentar. Estaria explicando para eles, né, aqui no pé da pirâmide, seriam os alimentos que devem fazer parte da nossa dieta diariamente, né? Então, que fornecem energia, né? Que seriam os pães, né? Cereais. Aqui já a importância, né, das frutas. Nesse cardápio aqui, elaborado por uma nutricionista com base em 2.000 calorias, eles frisam bem, ó, a importância das porções, né? Então, 6 porções de alimentos aqui, 3 de frutas, né? Gerais aqui, legumes, importante, e verduras também que são enriquecedoras, né? Fornecem proteína, né? Vitaminas para o nosso organismo. Aqui as leguminosas, né? No caso entraria o feijão. Aqui as proteínas, né? O ovo, a carne, o peixe. Os laticínios também importantes, né? Numa quantidade menor. E aqui os vilões, né? No topo aqui, que seriam aqueles que fazem mal, né? As gorduras trans, óleos. E os vilões, doces, açúcares, né? Que além de fazer mal para o organismo, também fazem mal para a dentição, causando cáries, né? Na verdade, nós temos o triste, né, retrato no nosso país de ser conhecido como o país dos desdentados, né? Então, quer dizer que a gente está ingerindo muito açúcar na rotina alimentar, que acaba causando, na forma do adulto, né, prejudicando a dentição. E um alimento também que é muito importante, o mais importante de todos para a preservação da vida humana, seria a água, que é rica em nutrientes, em sais minerais, e é essencial para o funcionamento do organismo, né? Nós não podemos viver sem água, nós estamos desidratados. Essa outra pirâmide também que eu estaria passando para eles, porque a criança, ela gosta de pegar, de viver
né? De olhar, de sentir. Então, aqui ela estaria olhando, gravando na sua memória. Esses alimentos da parte inferior, a base da pirâmide, são alimentos que devem fazer parte da nossa rotina diária da alimentação saudável, né? Que seriam massas, cereais, frutas, vegetais, legumes e feijões, né? Básicos, essenciais. Esses já aqui do meio, sementes, né? Óleos, vegetais, leites, a gente deve consumir também, só que em menor escala. Nós não podemos o dia inteiro, por exemplo, passar com leite, né? Nós temos que ter aqui a nossa base. E o topo aqui, como já falei, os vilões, né? Ovos e doces. Então, também estaria mostrando para eles, né, que os alimentos industrializados, esses da caixinha, da latinha, eles sofrem um processo na industrialização, né? Eles têm estabilizantes na sua forma, conservantes e o vilão de tudo que é o sódio. Então, porque eles tivessem sempre esse hábito, esse costume de estar olhando, identificando na embalagem qual que é o valor calórico e os elementos que tem ali, né? O sódio inimigo, o nosso organismo está sempre presente nos alimentos. E mostrando também aqui, por exemplo, né, uma latinha de milho. Né? O que acontece? Como que ocorre essa industrialização? Por quê? Imagine quanta química tem dentro dessa latinha para que esse alimento fique aqui conservado. Né? É claro que o ideal seria estar utilizando esse alimento de uma forma in natura, né? Naturalmente, comendo lá a espiga ou tirando para estar preparando. O simples aqui, suco. Um suco, imagina como que um pozinho desse pode se tornar um suco. Como que a fruta foi compactada, né? Quanto conservante, quanto elemento químico foi colocado aqui para aquecer esse pozinho, para que a fruta seja reduzida a um pó e depois volte a, né? Misturado com água vira suco. E também adoçado já artificialmente e com sódio também na sua composição. Aqui, é claro, os vilões, né, para as crianças, os doces, né, que muito difícil uma criança que não goste de doce. Eu tô rindo porque eu também gosto. Esse aqui é o meu docinho, tem um paladar infantil. Isso deve ser evitado. É claro que é impossível até para os adultos, imagine para uma criança. Né? Claro que tem gente que não gosta, maravilha, mas para a criança é muito chamativo. Então ela pode também estar comendo o seu docinho, mas não é algo que seja que deva estar fazendo parte da rotina de alimentação. Vamos tirar um dia lá na semana, a cada 10 dias e vamos comer o docinho, que ninguém é de ferro. Mas o que não pode estar sendo colocado um achocolatado que já vem, né, muito adoçado, o doce, uma balinha, está todo dia fazendo parte dessa alimentação. Ao invés disso, a criança tem que trocar por quê? Por uma fruta, por uma maçã, ou, né, aqui, pela banana, que é, né, tão fácil de ser alimentado, tão baixo custo financeiro e tão favorável para a saúde. Né? Como que a gente poderia estar fazendo isso também para eles agora que estão nesse tempo de pandemia em casa, um tempinho a mais? Eu pensei de estar sugerindo para eles fazerem um suquinho natural. Né? Onde eles vão estar pegando a fruta, a maçã, ou uma cenoura, ou até um suco verde, né? Que também desintoxica o organismo, né? Além de ser saudável. Então, como que faz esse suco? Né? Simples, eles já iriam entender, poderiam eles mesmos estar produzindo esse suco com acompanhamento de um adulto, né? Estaria colocando a fruta, né? Uma cenoura, legume, a fruta, a cenoura, uma laranja, né, espremida ali no meio, vamos guardar a sementinha do lado e vamos colocar um copo de água. Bate tudo, fica docinho, gostoso, não tem necessidade de açúcar. Se a criança falar, mas professor, eu sou muito acostumada com isso, eu gosto muito do doce, então coloca uma colherzinha do mel, que é um adoçante natural, né? Fazendo esse suco. E eles estariam tendo essa curiosidade de estar preparando esse suco junto com alguém e tomando e vendo que é gostoso. Então é assim que a criança estaria criando esse hábito. Pensei também, vou pegar aqui do latinho, de eles estarem fazendo em casa uma mini horta, aproveitando o tempo que estão em casa, o contato com a família, né? Peguei aqui, ó, uma mudinha de hortelã, então muito fácil. Estaria usando aqui uma terrinha, né, preta, bonitinha, com adubos. A gente faz aqui um buraquinho,
né? Muito facilmente coloca aqui a plantinha bonitinha e fica aguando ela diariamente, né? Porque estamos aí num tempo de calor, diariamente aguando e vendo a evolução. Logo essa plantinha vai estar crescendo, é bem interessante, bacana esse projeto para criança. Podemos também estar fazendo com eles, né, um vasinho assim com algodão molhadinho e colocando a sementinha do feijão que todo mundo tem em casa, umas 3 sementinhas de feijão, molhando aqui, cuidando. Coloca lá no quintal, num lugarzinho que pega o sol não diretamente, indiretamente, falando para eles que tivessem todo dia lá colocando um pouquinho de água e acompanhando, né, o germinar dessa semente. É muito interessante, né, para a criança, estimula, né, o visual, o acompanhamento, a alegria deles estar vendo a produção desse alimento de uma forma natural, sem uso de agrotóxicos, pesticidas, né, que são o que são usados para ter uma maior escala nos alimentos, né, e acabam sendo tão prejudiciais para a gente, né, no nosso organismo. Imagina o organismo de uma criança que é muito mais sensível, certo? Então, também a gente podia estar usando nesse potinho aqui, como eu falei, deixar separadinho a semente da laranja. Nós poderíamos estar colocando aqui as sementinhas da laranja, protegendo, aguando diariamente, né? Que também a água é um alimento para a planta, né? E depois disso, quando ela tivesse já num tamanho maior, a gente poderia sugerir para a criança que estivesse plantando, né, no seu quintal, na frente de casa, vendo a evolução, né, dessa plantinha crescendo bacana, porque ela, além de estar fornecendo a um longo prazo frutas, né, laranja, ela também vai estar contribuindo para a fotossíntese, que é tão importante aí para a humanidade, né, o processo da produção do oxigênio, vital para a nossa sobrevivência. Foram essas ideias que eu tive, que eu pensei para estar trabalhando com as crianças, ok? Obrigada por terem assistido. Qualquer coisa, qualquer crítica, sugestão, vocês podem estar elencando aí nos comentários, ok? Obrigada, até